Amém? Hebreus, capítulo 3, vamos ler do verso 7 ao verso 19, que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Verso 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que não se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato não nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês, o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém, irmãos? Senhor, obrigado por estarmos diante da sua palavra, e nós somos gratos a Ti por essa graça, por essa dádiva, por esse privilégio, por ouvirmos o Evangelho, de podermos desfrutar do Evangelho, e que essa palavra e todas as outras que nós já recebemos venha recair sobre o nosso coração, e venha germinar e venha dar frutos para a sua glória, Pai. Obrigado pela vida de todos os irmãos que aqui estão, que nada venha roubar a nossa atenção essa manhã, e que nós possamos receber a Tua palavra, que nós possamos tomar posse da Tua palavra, e Senhor, e fazer com que ela transforme a nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos um pouquinho falar um pouco do contexto. O que nós estamos diante aqui? Qual que foi a intenção do autor de Hebreus, que eu sempre falo aqui, né, que eu acredito que seja Paulo, apesar de não terem concluído quem é, se é Paulo, se é Apolo, se é outro. Mas qual que é a intenção do autor de Hebreus a escrever essa carta? Aqui o autor de Hebreus, ele escreve essa carta a um grupo de judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Lembra, antigamente, o povo judeu cria na lei, cria em todos os mandamentos que baseavam-se da lei que foram dadas a eles, e eram homens que viviam debaixo da lei, ou seja, tinham que praticar a lei, tinham que colocar a lei em prática, baseado nas suas boas obras. Então eles tinham que viver a lei, tinham que colocar isso em prática no seu dia a dia. Só que a lei não poderia salvá-los. A lei, ela foi estabelecida, ela foi dada para mostrar o quanto nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Mas isso não impossibilitava que eles colocassem a lei em prática, era uma obrigação do povo judeu. Então esse povo, agora voltado ao cristianismo, que era o povo judeu, que não se baseava mais a sua fé, a sua salvação na lei estabelecida por Moisés, na lei estabelecida pelos religiosos da época, que era boa, que não era ruim, mas ela não salvaria ninguém, ela não poderia salvar ninguém. Ele escreve a esses irmãos agora que vivem debaixo do evangelho da graça, que é a mensagem de Cristo Jesus, que somente Cristo pode salvar, somente Jesus pode dar a eles a vida eterna, que a lei não mais tem poder sobre eles, mas apenas a fé em Jesus Cristo. Então esses irmãos judeus passaram
do ritual judaico, das tradições judaicas, que eles acreditavam que poderia salvar, para o evangelho da graça. Amém, irmãos? O evangelho onde as minhas boas obras não podem me salvar, somente a fé na pessoa de Jesus. Amém? Quem crê em Jesus aqui? Irmão, tudo que você faz de coisa boa não pode te dar vida eterna. Isso é resultado da graça de Deus. Se você é alguém que pratica bondade, é uma obrigação sua, porque você é alguém que nasceu de novo, amém? Isso não pode te salvar. Isso não pode ser colocado na balança como algo que te dá vida eterna. Isso é fruto da vida eterna que você já recebeu por meio da fé em Cristo Jesus, amém, igreja? Um salvo já é bom, por si só. Alguém que foi salvo é alguém que pratica bondade, é alguém que tem compaixão. Isso vem da natureza de uma nova vida. Então, irmão, não se vanglorie das bondades que você faz, porque isso é graça de Deus, é bondade de Deus, e isso é o evangelho transformando a sua vida num ser melhor e maior, em graça. Então nós vemos os judeus aqui, que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento das obras que Moisés realizou para libertar o povo do Egito. Era um povo conhecido, daquilo que o autor está tratando aqui. Só que esses judeus, agora convertidos ao cristianismo, estavam enfrentando dificuldade. A conversão deles gerou grande perseguição. Quem aqui passou, da vida das trevas para a luz, alguém que o evangelho alcançou e agora o mundo te odeia, o mundo odeia daquilo que você fala, o mundo te persegue, o mundo debocha de você? Quem aqui é zombado pelos amigos ímpios? Quem aqui é zombado às vezes no ambiente de trabalho, até mesmo por familiares que seguem outras religiões, dizendo agora você é crente? Quem aqui viveu isso, ou talvez esteja vivendo isso? Todos nós aqui. Se não já vivemos, estamos vivendo. Porque o cristianismo, o evangelho, transformou a nossa vida agora. E nós passamos a ser esse ser que o mundo debocha, esse ser besta, que dá a outra face. Estava até conversando com o Neto e com o Serginho ali. O Neto bravo com o cara que colocou o ar-condicionado aqui, porque não está gelando. E o Neto, não, me dá o contato dele. Me dá o contato que eu vou lá na casa dele. Não, irmão. Entende? Quando nós somos transformados, a gente não mais vive como o mundo vive. E claro que a gente não tem, como o Neto mesmo disse, e colocou, a gente não pode ser besta, sim. Mas vai haver momentos na vida que a gente precisa ser besta para ser feliz, amém, irmão? E tudo bem, porque Deus está cuidando de nós. E nós aprendemos com os nossos erros, a não confiar mais naquele que diz que vem em nome do Senhor. Não, eu sou pastor, sempre ajudo a igreja. Isso não significa nada, irmão. Então nós somos esse povo que sofre essa perseguição, esse deboche, essa humilhação. E esses irmãos estavam vivendo isso. Estavam sendo perseguidos, estavam sendo debochados, estavam perdendo seus bens. Muitos aqui, debaixo do contexto de Hebreus, foram presos, ou estavam prestes a serem presos, tiveram seus bens confiscados, entraram talvez nas suas casas, invadiram a sua privacidade por causa do evangelho. Mas enquanto estavam na lei, enquanto estavam vivendo a liturgia religiosa que não salvava ninguém, estava tudo bem. Mas agora o evangelho entrou no coração dessa pessoa, agora é uma nova pessoa, uma nova vida, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de tratar as pessoas. Agora vem o deboche, agora vem a perseguição por causa do nome de Jesus. E Jesus disse isso, que nós seremos perseguidos por causa do seu nome. Essa é uma certeza que nós teremos na nossa jornada, irmãos. Vocês serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Quem está pronto para isso? Então, quando a perseguição vem, quando o deboche vem, quando a humilhação vem, você lembra-se disso, para que você não seja igual a eles, para que vocês não se portem igual a eles.
para que vocês sejam um povo diferente. Amém, irmãos? E esses irmãos estavam vivendo isso. Situações difíceis, circunstâncias difíceis, porque se converteram ao cristianismo. Estavam sendo agora tentados pelos seus compatriotas, outros judeus, que viviam ainda na lei, a voltarem a fazer o que eles faziam, porque é isso que eles queriam. Os irmãos compatriotas falaram: cara, esse negócio de Jesus, de evangelho é loucura. Isso você não está batendo bem, você está caindo numa seita religiosa. Volta para a lei de Moisés, volta para as tradições, volta para os nossos costumes, volta a fazer o que vocês faziam. Não entra nessa furada de uma nova religião, não. Então eles estavam sendo tentados a voltarem a praticar os velhos rituais judaicos. E se eles fizessem isso, irmãos, era um retrocesso para a vida deles. É igual, vamos aqui simplificar para você entender. É igual você dar um passo para trás. Não, eu vou voltar àquela vida velha que eu estava vivendo. De ir para a igreja, às vezes, e de voltar na segunda-feira e ser o que eu quero ser, o que eu desejo ser, o que o meu coração quer que eu seja, e no domingo que vem eu vou para a igreja de novo e vou continuar vivendo essa minha vida religiosa, litúrgica, de só ir para a igreja. E só achar que coisas boas que eu faço pode me salvar. Então é isso que esses irmãos estavam tentados a fazer. Fazer coisas boas, lei de Moisés, são coisas boas. As leis eram estabelecidas para fazer o bem. Mas ela não poderia salvar, porque se eles voltassem à velha lei judaica, aos rituais judaicos, eles estavam negando a fé em Jesus. Entende, irmão? Vocês estão entendendo? Eles estavam retrocedendo, falando: não, Jesus, deixa para lá, eu vou voltar para a minha velha vida religiosa, litúrgica. Jesus não é suficiente. A fé em Jesus não é. Eu preciso fazer coisas para ser salvo. Eu preciso fazer boas coisas para ser salvo. Então eles estavam negando a sua fé. E isso era um retrocesso. Então voltar a quem eles eram era negar a obra de Jesus na vida deles. E aí, para ajudar esses irmãos a não cometerem esse erro, o autor de Hebreus, em toda a sua carta, o que ele faz? Ele coloca Jesus como um ser supremo. Se você ler a carta de Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus falando para um povo judeu que vivia baseado nas leis e nos rituais judaicos, falando que Jesus é maior do que tudo que eles experimentaram. É maior que os anjos que entregaram a palavra, é maior do que o maná, é maior do que os profetas, é maior do que o sacerdócio, é maior do que o templo. Então, o autor de Hebreus coloca Jesus como um ser supremo, alguém que está acima de qualquer coisa que eles poderiam voltar a fazer. Não, Jesus está acima da lei, Jesus está acima das tradições, Jesus está acima dos profetas, acima de tudo que vocês podem viver. Não entre nessa. Jesus é um ser supremo, alguém que está acima de qualquer coisa nos céus e na terra. Amém, igreja? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E o grande desafio do autor ao escrever essa carta, irmãos, é encorajar, é desafiar esses irmãos a não desanimarem. E principalmente desacreditando das promessas ditas por Deus a esse povo e aos seus antepassados, porque eles tinham promessa, eles tinham palavra. Então esses irmãos agora, convertidos ao cristianismo, tinham que carregar aquela palavra dita, aquelas promessas liberadas sobre eles, dizendo: olha, o que Jesus vai fazer no futuro, vocês vão fazer parte disso, creia nisso, ande em cima disso, não retrocedam. Então eles tinham palavras, eles tinham promessas. Aí o autor dessa carta, ele vai fazer 5 exortações a esses irmãos. Essa é a segunda exortação. A primeira exortação que ele faz está lá em Hebreus 2, do 1 ao 4, aonde o autor ressaltou a eles o perigo de desviar da palavra de Deus.
Então a primeira exortação é, irmãos, não se desviem da palavra de Deus, permaneçam firmes na palavra de Deus. Agora, na segunda exortação, que é essa que a gente está lendo aqui, o autor, ele explica o perigo de duvidar da palavra de Deus. Primeiro ele fala de não se desviar, e segundo, não duvidar. Diga para o seu irmão, não duvide da palavra de Deus, fala para ele aí. Não duvidem da palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é a única certeza que nós temos na nossa vida que vai se cumprir. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir, ela é uma certeza. Porque é o nosso Deus a quem a escreveu, a quem nos deixou como herança, para que nós possamos depositar a nossa vida e a nossa fé nisso. Então a palavra de Deus é a única certeza. A sua vida não é uma certeza, no sentido de que você não sabe se vai viver amanhã. Mas a palavra te dá uma certeza de que você não vivendo amanhã ou não vivendo hoje, algo pode acontecer. Se você está em Cristo, a certeza que ela vai te dar é que você vai ter a vida eterna. É uma certeza. Então é essa certeza que nós temos. Então essa exortação, o autor chama eles a não duvidarem da palavra, por causa da dureza do coração deles. O verso 7, irmão, vamos para o texto, é uma aplicação dos Salmos 95. Vamos para o texto. O verso 7 diz assim, vamos para o Salmos 95, vai lá para o Salmo 95. O autor de Hebreus, ele cita aqui, né, parece que do nada, né? Por que ele falou isso? Porque ele está lembrando de uma promessa que foi dita aos seus antepassados, o que eles viveram. Salmos 95, vamos ler ali do verso... É Salmos 95? Deixa eu lembrar aqui, irmão. Acho que é, né? Do 7 ao 11. É isso mesmo. Salmos 95, verso 7. Ele diz: pois ele é o nosso Deus, verso 7. E nós somos o seu povo, do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Aí ele continua: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a mesma coisa que o autor de Hebreus está falando, não endureçam o coração como em Meribá, e eu vou falar sobre isso depois, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então o que o autor de Hebreus está fazendo? Levando eles para o Salmo 95. E levando a eles se lembrarem de uma experiência que o seu povo israelita viveu. Então o autor de Hebreus, irmão, está usando a triste história dos israelitas, lá quando eles foram libertos do Egito. Vocês lembram da história, né? Não vou precisar entrar em detalhe aqui. Lembra quando Deus escolhe um homem chamado Moisés, escuta um clamor de um povo que estava no Egito e diz: Moisés, tem um povo me clamando lá e eu vou libertar o povo e eu te escolhi. Você vai lá falar com Moisés em meu nome e Faraó vai libertar o meu povo, mas você vai ter que ir lá, Moisés. E aí você conhece toda a história. Moisés vai, fala com Faraó, Faraó resiste, vem as 10 pragas lá do Egito, você conhece a história, e essas pragas forçam Faraó a liberar o povo, e o povo vai agora sentido a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para o seu povo. Deus liberta aquele povo da escravidão. E aí, irmão, nesse período de 40 anos no deserto, esse povo passou por diversas situações, diversos sinais, milagres foram feitos no meio desse povo. Israel presenciou muitos sinais, muitos benefícios, desfrutaram de muitas bênçãos de Deus nesse período de 40 anos no deserto. E tudo isso não aproximou o povo de Deus, pelo contrário. A maioria deixou de confiar em Deus. Os seus corações se endureceram.
Eles puseram Deus à prova, e nós vemos aqui Deus falando, olha, eles estavam lá no deserto, tudo que eles viveram lá, isso ao invés de amolecer o coração deles, fazer eles olharem para mim com bondade, fazer com que eles me louvam, benditam o meu nome, não, eles endureceram o coração dele. Aconteceu ao contrário, eles me provaram, eles me colocaram à prova, eles achavam que eu estava falhando com eles, porém quem falhou comigo foram eles. Irmão, Deus não falha com a gente. Deus não falha com você. Deus não falha com ninguém. Mas o povo, nós sempre iremos falhar com Deus. E foi isso que os israelitas fizeram. Falharam com Deus. E Deus, irmão, faz questão de enumerar essas falhas. Eu quero aqui entrar com você sobre isso. Ele enumera essas falhas. As desobediências que o povo lá no deserto teve com ele. Ele diz lá em Números 14, verso 22, você que está anotando, diz que o povo que Deus libertou do Egito, desobedeceram a Deus 10 vezes. Que loucura, né? Vamos ver essas 10 vezes que o povo desobedeceu a Deus no período do Egito, no período dessa trajetória. Primeiro, Êxodo 14, 11 ao 14. Fala sobre a incredulidade deles. Eles não creram em Deus diante de Faraó. E o que eles desejaram? Servir os egípcios, ao invés de servir ao Senhor. Está lá em Êxodo 14, 11 ao 14. Segundo, Êxodo 15, 23 ao 26. O que fala? Fala que eles murmuraram pela primeira vez, segundo pecado. Primeiro foi o que, irmãos? Ingratidão, incredulidade. Segundo, murmuração. Primeira vez eles murmuraram. Eles reclamaram acerca das águas de Mará. Lembra? As águas estão amargas. E agora? Era melhor ter ficado no Egito. Lá tinha as águas doces. Só que foi Moisés, jogou lá, né, sua vara, na verdade o galho. E aí Deus limpou a água e deixou a água doce. E eles beberam a água, mas antes eles murmuraram. Era melhor no Egito, lá tinha água. Vamos para o terceiro, Êxodo 16, do 1 ao 36. Fala que eles murmuram pela segunda vez, terceiro pecado. Eles reclamaram pela falta de pão e de carne. O que Deus fez, irmãos? Deus enviou maná do céu. Deus enviou cordonizes, é isso? Né? Aquelas avinhas pequenas, para que eles pudessem comer carne até se entupir. Deus falou, eu vou mandar tanta ave que vai sair carne pelo nariz dele. Mas antes disso eles murmuraram, e Deus agiu, e Deus fez, e Deus deu. Olha aí, irmão. E aí nós vamos ver agora em Êxodo 17, do 1 ao 7, que fala que eles murmuram agora pela terceira vez, é o quarto pecado. Eles reclamaram novamente por água lá em Refidim. Chegaram lá em Refidim, na cidade. E esse evento, irmão, ficou conhecido como Massá e Meribá. Lembra que a gente olhou aqui? A gente leu em Salmo 95? É isso. Eles murmuraram, eles reclamaram por falta de água. E Deus está lembrando aqui no Salmo 95, dizendo, nesse momento, nessa hora, eles murmuraram, eles reclamaram. E aí, essa palavra, Massá e Meribá, significa reclamação e provação. Tem algum Massá e Meribá aí? Alguém que só reclama? Alguém que só diz que vive na prova? É isso que eles estavam dizendo. A gente só tem provação, a gente só reclama. E aí nós vamos por 4, né? Agora o 5. Em Êxodo 32, eles foram idólatras. Lembra quando Moisés subiu no monte Sinai para pegar os mandamentos de Deus? Moisés demorou. O que aconteceu? Arão, Moisés não vai vir não, acabou para nós. Nós precisamos adorar um Deus. Aí vai Arão, irmão de Moisés, diz assim, começa a pegar os brincos aí de ouro de todo mundo. Vamos construir um templo aqui e vamos adorar aquele bezerro de ouro. Vocês lembram disso? E aí Deus vê lá no pé do monte aquele povo idólatra se rebelando de novo contra Deus.
E diz: Moisés, desce lá, porque aquele povo vai adorar o bezerro de ouro. E Moisés desce, vê aquela loucura que está acontecendo, pega as tábuas de mandamento e joga no chão e quebra as tábuas de mandamento. Moisés se ira contra aquele povo. Quinto pecado. Sexto, Levíticos 10, do 1 ao 7, fala que eles não tiveram reverência, eles foram irreverentes. Quem foi irreverente? Quem não teve reverência a Deus? Nadab e Abiú. Esses homens eram representantes do povo de Deus, eram sacerdotes, representava Deus para o povo. E esses homens levaram fogo estranho diante do Senhor, irmão, e o Senhor matou eles, porque eles foram irreverentes. Números 11, do 1 ao 3, fala que eles murmuraram pela quarta vez. Sexto pecado. Quarta vez, lá em Taberá, o povo murmurou contra Deus e o fogo do Senhor consumiu algumas pessoas. Olha que loucura. Vai murmurar? Toma ele fogo. Se Deus fizesse isso até hoje, irmão, nenhum de nós estava aqui hoje. Todos nós já tinha ido embora. Já tinha sumido daqui. Murmurou? Fogo neles. Em Números 11, 4 ao 10, fala que eles murmuraram pela quinta vez. É o oitavo pecado. É isso, né? O nono, não lembro agora. E aqui fala que logo após eles murmurarem lá em Taberá, os estrangeiros que estavam no meio do povo que estava no deserto, começaram a sentir saudade lá do Egito. E aí os estrangeiros, né, começou a lembrar das comidas lá no Egito. Tinha muita coisa boa. Muita coisa boa. Nem se compara o que eu estou vivendo aqui no deserto. Aí o que os israelitas fizeram? Começaram a chorar. E começaram a dizer: é verdade, lá no Egito tinha coisa boa. Lá no Egito tinha comida, tinha peixe de graça. Lá no Egito, olha, tinha tanta coisa boa, pepino, melão, alho. E começaram a lembrar, chorando de saudade do Egito. Porque lá no Egito tinha coisa boa. O que Deus estava fazendo para eles não é nada válido. Nada satisfazia eles, porque eles se lembravam lá de trás, porque lá atrás a coisa era melhor, porque lá atrás eu fazia, porque lá atrás as coisas aconteciam. Não, as coisas estão acontecendo ainda hoje na nossa vida. Deus está fazendo coisas novas e coisas boas na nossa vida todos os dias, irmão. Todos os dias. Não é fazer o que eles estão fazendo, se lembrando. E aí por que o autor de Hebreus lembra do que aconteceu com os israelitas enquanto ele estava no deserto, irmão? Porque foi no deserto que eles endureceram os seus corações. Foi nas provações que eles se rebelaram contra as promessas de Deus. Foi no deserto que eles duvidaram da palavra de Deus, a palavra que Deus tinha dado a eles e aos seus antepassados. E mesmo, irmão, que aquele povo, vendo e vivendo as maravilhas de Deus, vendo os sinais de Deus, eles se tornaram pessoas com corações o quê? Endurecidos. Vendo tudo que Deus... Irmão, vamos jogar real. Você, vendo tudo que eles viram, irmão, será que você ia duvidar de Deus? Será que você ia falar, sei não, se o Senhor é Deus não. Irmão, eu não sei, eu vejo coisas hoje e falo, não dá nem para duvidar de Deus. Não dá nem para questionar Deus, não dá para pôr Deus na parede e falar, Deus, o Senhor existe. Irmão, não dá. Quem aqui está vivo? Todo mundo está vivo, é meu irmão? Dá para duvidar de Deus, que Deus existe? Por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Porque a gente acha que é mérito nosso estar vivo. Porque a gente acha que nós somos o grande Deus da nossa vida. E a gente faz plano do dia seguinte achando que nós temos a capacidade de darmos a nós mesmos a vida. Não, se você está vivo hoje é graça de Deus. Se você acordou hoje é graça de Deus. Entende, irmão? Aquele povo viu o mar vermelho se abrir. Aquele povo andou 40 anos no deserto, irmão, e não teve as suas sandálias gastas. Você já parou para pensar nisso? Eu estou precisando, minha esposa está precisando, os nossos filhos, né?
ter o mesmo calçado a vida inteira, não gastar nada. Já pensou? Que maravilha, irmão, seria. Ô, glória, porque criança perde o sapato, que é uma maravilha, né? Você compra hoje, 2 semanas, acabou, não serve mais. Ainda bem que tem os irmãos da igreja para abençoar, e assim vai. Mas naquela época eles não tiveram suas sandálias desgastadas, e nem suas roupas. Irmão, já pensou, irmão? Que loucura. Você acordar de manhã, calçando 12, acordar no outro dia, calçando 13, e a sandália cresceu no seu pé. Irmão, é muita loucura isso. Olha, você andando no deserto, uma criança ou um jovem, e aí todos os dias você olha para a tua roupa e fala assim: parece que minha roupa cresceu, cresci. O que está acontecendo? É Deus. É milagre de Deus. Eles viveram isso. As roupas e as sandálias não se desgastavam. Aquele povo viu maná descer do céu. Irmão, maná descendo do céu diariamente para eles. Alimento todos os dias. Na sexta-feira, como eles guardavam o sábado, caíam o maná com um excesso maior. Mais quantidade. Você acha que essa é a expressão certa? Talvez, não sei. E eles poderiam guardar para o sábado. Porque sábado não poderiam trabalhar, não poderiam fazer, tinha que guardar ao Senhor. E Deus providenciava, Deus cuidava daquele povo. Aquele povo via as águas amargas se tornando em água doce, irmão. Aquele povo foi guiado por uma nuvem de dia. Irmão, já pensou esse calor aqui? Está quente, não está quente? Está quente. Imagine você andando no deserto, areia quente, tudo quente, irmão. Só que tinha uma nuvem que andava com eles todos os dias, e a nuvem os protegia do calor. A gente tinha uma estrutura, né? Eles não, tinha uma nuvem que guardava eles. E de noite, como o deserto é frio, tinha, eles chamam de um clarão de fogo. Então não sei se é uma nuvem de fogo, mas era alguma coisa que dava a eles claridade para continuar e dava a eles aquecimento. Irmão, que Deus maravilhoso, irmão. Eles viveram tudo isso, eles tiveram tudo isso, e tiveram seu coração diante de tudo isso endurecidos. Irmãos, foram muitos milagres, mas mesmo assim se tornaram pessoas com corações endurecidos. E isso fez com que a ira de Deus recaísse sobre eles. Vai para o verso 10. Verso 10 diz assim: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Irmão, olha que coisa louca. E aí o texto continua: assim jurei na minha ira. Eu jurando na sua ira, para ele mesmo: jamais entrarão no meu descanso. Sabe o que Deus estava falando? Esse povo que saiu do Egito não vai entrar na terra prometida. Deus decidiu. Deus chegou, basta. Você só sabe murmurar, você só sabe reclamar, você só sabem olhar as circunstâncias. Você quer me pôr à prova, vocês querem me pôr na parede, vocês querem me pressionar. Acabou para vocês, não tem lugar para vocês no descanso. Na terra de Canaã não tem lugar para gente murmuradora. Por isso que vocês não vão entrar. Irmão, isso é muito sério. Porque talvez nós estamos vivendo essa realidade. Por isso que tem muita gente que não sai do lugar. Porque é gente que vive murmurando. E Deus vai falar: enquanto você não aprendeu, enquanto você não está aprendendo, você vai ficar aí. Ai, pastor, Deus é assim? É. Porque Deus quer ensinar a gente a confiar nele, a crer que ele está cuidando de nós, a depositar nele a nossa fé e a nossa esperança. Diante de tantas adversidades, a gente olha para o céu e diz: bendito seja o nome do Senhor. Agora não: ó céus, ó vida, ó terra, por quê? Aonde? Por quê? E onde? E a gente fica colocando Deus: Deus, eu vou te pôr à prova. E a gente fica assim com Deus. E aí esse Deus que foi provado por esse povo está dizendo para nós também: enquanto você for igual a esse povo, a minha ira vai se acender sobre você, e você não vai sair do lugar, e você não vai entrar no lugar que eu preparei para você. Porque no céu, na eternidade, não entra murmuradores,
Não entra gente ingrata, porque a ingratidão é uma incredulidade. Gente ingrata é gente pecadora. Gente que não sabe agradecer, gente que não sabe de maneira nenhuma olhar para o dia que está vivendo e ver coisas boas, só reclama. Está quente, está sol. Eu não gosto de sol também, irmão. Mas bendito seja o nome do Senhor. Está tudo bem, vai dar um jeitinho. Bota o ar, sei lá o que a gente pode fazer. Mas a gente precisa ser um povo que anda em gratidão. Está difícil. Irmão, você não vai sair do lugar. Irmã, não vai sair do lugar, porque Deus está falando, a minha ira se acendeu sobre eles, e eles não vão entrar. Eles não vão entrar no lugar que eu prometi para eles. Querido, um coração endurecido nunca vai reconhecer o que Deus faz. Sabe aquela pessoa que não reconhece o que Deus faz? Nunca. Você olha, irmão, você está vivo hoje. Queria estar morto. Você não vai sair disso. Sabe por quê? Porque você não está reconhecendo o que Deus está fazendo na tua vida. O seu coração está tão endurecido com as provações, com as lutas, com a dificuldade, que você não reconhece a bondade de Deus. E Deus está te dando a oportunidade todos os dias. Reconheça a minha graça sobre a tua vida. Me dê graças, me louva, que eu vou te tirar desse lugar. Agora não, ó céu, ó vida, ó terra, eu vou morrer assim, as coisas não vão mudar. Vai mudar, irmão, porque aquele que começou a boa obra vai te completar na nossa vida. Ele não quer o nosso sofrimento para o resto da vida. Ele não quer que você sinta dor o resto da vida. Ele quer trabalhar você, Ele quer moldar você. Ele quer, por meio do sofrimento, aperfeiçoar você. Agora a gente não quer. E aí a gente vive como murmuradores. E murmuradores não tem lugar no reino dos céus. Irmão, a consequência da murmuração é a ira de Deus. Quantos aqui, irmão, têm duvidado, aqui, devido aos problemas que vivem no dia a dia, não reconhecem os caminhos de Deus? Quantas pessoas murmuram diariamente porque estão passando por momentos difíceis? Queridos, isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, isso vai endurecer o seu coração. Não vai mudar. Um coração endurecido deixa de crer na palavra de Deus. Irmão, nós temos que ter uma convicção na nossa vida. Presta atenção aqui. Deus tem uma obra na tua vida e Ele vai completar. Como vai ser? Eu não sei, Deus sabe. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Você pode dizer amém por isso, irmão? Vai ter luta? É Deus que sabe. Vai ter doença? É Deus que sabe. Vai ter uma depressão no caminho? É Deus que sabe. Vai ter uma crise de ansiedade, crise de pânico, sei lá o que vai ter. Mas tendo o que tenha, o que venha, o que pode vir, Deus está conosco. E isso basta. Entende, irmão? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, aquele que começou a boa obra, você vai falar isso para o teu coração todos os dias. Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na minha vida. Não é esse lugar, não é esse lugar. Pega o problema, vai para cima do problema. Irmão, o problema não se resolve murmurando, problema se resolve orando e praticando, indo para cima, vida ativa. O médico falou para mim, ou você toma remédio para a vida inteira, de crise, de problema, de colesterol, de diabetes, ou você vai para uma academia, faz exercício, isso vai mudar a tua vida. E o que eu fiz? Doutor, quem aqui faz academia, irmão? É difícil, né, irmão? Você acordar e fala, putz, grilo, tem que ir. Mas quando você sai de lá, você fala, eu fui, valeu a pena. Então a gente precisa agir, irmão. Porque senão a gente vive na murmuração e aí a gente fica se alimentando das dores. E a gente não sai do lugar. Vai para cima do problema. Vai para cima das circunstâncias. Faça o que você precisa fazer e tem que fazer. E Deus vai te dar força. Deus vai te dar, como diz os pentecostais, avivar. Deus vai te dar vitória. Amém, irmão? Não é ali. Chega, pega aquele irmão que você vai... Está sempre assim, abatido assim, senta,
Está cansado de tudo. Aquele irmão que você vê no culto, ele está assim, ó. Está emburrado. Está tocando louvor, ele está assim. Ou está assim. Irmão, somos o povo, eu já falei isso aqui, mais feliz dessa terra. Tem problema? Você tem problema, Creuza? Tem problema, Creuza? Tem não, né? Tem problema, Lucélio? Tem, não tem? Tem problema? Tem problema? Todo mundo aqui tem problema, irmão. Aí a gente chega aqui para Deus, para dar um culto para Deus, e a gente está assim: o que vai ser amanhã, hein? Putz, meu aluguel, minha dívida. O que vai ser amanhã? As barracas. Ixi, tem que fazer os bolos, tem que correr, sair daqui e fazer os bolos. Irmão, desfruta da presença de Deus, irmão. Amanhã nem vivo você sabe se vai estar. Desfruta disso, desfruta da presença de Deus. Dá o seu melhor louvor, se entrega, se dê a Deus, dê graças a Deus. Senhor, tem um problema amanhã. Eu não sei como eu vou fazer, mas o Senhor vai me dar sabedoria. Senhor, o Senhor vai falar comigo. Fala comigo por meio da palavra. Me ajuda a chegar amanhã lá no meu ambiente de trabalho e resolver essa situação. E Deus dá. Quantos irmãos às vezes deixam vir para o culto por causa do problema? Minha cabeça está cheia, minha cabeça está cheia de coisa. Eu não vou conseguir, pastor, eu não vou conseguir. Eu prefiro ficar em casa aqui, pensando no quê? Problema. Entende, irmão? E às vezes Deus pode usar a vida de um irmão para dizer: irmão, Deus está falando comigo aqui. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E Deus vai estar com você. A gente perde isso. Porque a gente prefere ser murmuradores do que ser gente que agradece. A gente prefere ser ingratos do que gente grata. Nós não somos assim, nós não seremos assim. Amém, irmãos? Amém, irmão? Nós não seremos assim. Você vai entrar aqui, não estou dizendo que você tem que esquecer o problema. Vai falar: Senhor, meu problema não vai me proibir de te adorar, de te exaltar. Eu vou te exaltar. Quantas pessoas, irmão, você já disse a ela: irmão, essa situação vai passar. O que o irmão diz? Vai passar não, já estou 2 anos nisso, não sai disso. Aí você pensa, fala: ô Senhor, muda o coração dessa pessoa, Senhor. Você pega aquele irmão e fala: irmão, Deus é contigo. Se Deus fosse comigo, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo essa depressão se Deus é comigo, pastor? Continua sendo murmurador e ingrato, você não vai sair do lugar. Mas se você for alguém que entende que os processos que você está vivendo, que muito deles, às vezes, é consequência nossa, tá? Escolha errada nossa. Outros, Deus age, Deus permite que aconteça coisas, para a gente ser aperfeiçoado. Amém? Seja alguém que age em gratidão. Quantos milagres, irmão, Deus já fez na sua vida hoje? Você acordou. Quem tomou café aqui? Aí. Quem veio de ônibus? Você chegou. Quem veio de carro? Chegou. Quem veio a pé? Está aqui também. Olha que coisa boa. Deus te livrou de tantas coisas ruins. Deus já fez muitos milagres na sua vida, meu irmão. Deus te livrou do laço do inimigo. Deus te livrou da preguiça. Deus te livrou daquela depressão que quer te derrubar. Deus te livrou, Ele te trouxe para cá. Porque, irmão, se nós não entendemos do que Deus está fazendo na nossa vida, a gente sempre vai achar que o dinheiro é mais importante, que a saúde é mais importante e que os nossos sonhos realizados é mais importante. Pessoas que não valorizam as coisas pequenas que Deus faz na sua vida, está mais preocupado com o dinheiro. Como é que a conta está? Como é que está a saúde? E se eu realizei o meu sonho, sim ou não? Nós não vivemos dessa forma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não vivemos dessa forma. Deus se ira com gente ingrata e gente incrédula. Se irou contra os israelitas, porque eles não reconheceram o que Deus fez na vida dele. Quando passavam por dificuldade, eles desejavam voltar para onde, igreja? Egito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Durante a sua jornada cristã, você já desejou voltar para o mundo? Já? Ou se você não já desejou, você foi alguém que disse para uma pessoa amada, dizendo assim: você nunca vai mudar, você sempre vai pertencer lá. Ei, nunca diga isso para ninguém da sua família.
Deus é poderoso para mudar e vai dizer para ele e para ela: Deus vai mudar você, você vai sair do Egito. Deus vai tirar você de lá da escravidão, como tirou o seu povo, como me tirou. Deus vai tirar você de lá. É isso que a gente precisa dizer para as pessoas. Não é dizer para ela: nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Vai mudar, porque o nosso Deus é poderoso para mudar. Não é você, é Deus. E é sobre isso que o autor de Hebreus quer tratar com os judeus cristãos, irmãos, que estavam sendo perseguidos. Irmãos, deixa eu dizer algo e a gente finaliza aqui. Problemas nós vamos ter. Talvez você esteja tendo problema, eles vão existir. Até o último dia da nossa vida vai existir o problema, talvez. Mas isso não pode afetar o nosso coração e a nossa fé. E o conselho do autor para esses irmãos também é para nós. Como nós não vamos ser afetados pela incredulidade? Ele dá a resposta, vamos lá para o texto. Ele dá a resposta, ele diz: cuidado. Olha o que ele está falando. Cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Olha o que ele está falando. Que se afaste do Deus vivo. A palavra coração perverso e incrédulo significa um coração pressionado e atormentado pelas lutas que causam os problemas e as dores. Esse é o significado original. Então o coração perverso é um coração pressionado, é um coração atormentado pelas lutas. E essas lutas causam dores e problemas. É assim ou não é, irmão? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer diante disso? Irmão, a única certeza é que nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter dores. Só que isso não pode endurecer o nosso coração. Israel se afastou de Deus vivo por causa das lutas. Ei, deixa eu dizer algo aqui. Quem está se afastando de Deus por causa das lutas aqui? Está sendo igual a eles. Coração perverso e incrédulo. Ah não, vou parar de ser crente, vou parar de ir à igreja, vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia. Está afastando de Deus, irmão. Ó, irmão, Deus vai fazer, Deus vai fazer nada. Ei, coração endurecido. Por causa das dores, as dores estão tão lá que não entra nada de bom, só tem coisa ruim. E Deus quer tirar o que é ruim do seu coração no dia de hoje, nesta manhã, e colocar coisas boas no seu coração. Nós não podemos, irmão, nos afastar do Deus vivo por causa das lutas. O Deus vivo é o único que pode trazer paz em meio às nossas lutas. O autor está dizendo: não permita que isso endureça seu coração. Pelo contrário, vai para o texto, olha o que ele diz, verso 13. Ao contrário, façam diferente. Encorajem-se uns aos outros. Uma vez por semana? O que está dizendo no texto aí? Verso 13. Encorajem uns aos outros todos os dias. Irmão, a nossa missão é não deixar que o nosso coração se endureça. E a nossa outra missão é não deixar que o irmão do teu lado endureça o coração dele. Nós temos que cuidar uns dos outros, amém, irmão? Presta atenção aqui. Nós não podemos permitir que o coração do nosso irmão se endureça. Nós somos responsáveis uns pelos outros aqui, devemos cuidar uns dos outros. Nós precisamos encorajar uns aos outros. O que a gente está fazendo hoje, muita gente? Quer desistir de tudo. Não, porque é meu problema, porque eu não tenho nada a ver com fulano, já basta a minha luta. Então o que eu vou fazer? Eu se afasto. Pastor, olha, eu não consigo ajudar, eu não consigo colaborar, porque são tantas lutas minhas, são tantas dificuldades minhas. O que a Bíblia nos orienta? Ei, encorajem uns aos outros. Irmãos, nosso papel aqui é encorajar um ao outro. O nosso papel é saber da vida um do outro, porque eu encorajo o outro. Camila está desempregada. Camila, vou te encorajar. Estou orando por você, estou orando para Deus abrir uma porta na tua vida, para ajudar você. E a gente conhece a história do outro, eu estou orando por você, irmão. Nós temos que conhecer a história um dos outros, para que a gente possa orar um pelos outros e encorajar uns aos outros. Porque talvez tem muitos irmãos aqui que chegam com um sorriso no rosto, mas o coração dele, o coração dela está abatido. E a gente diz: irmã, Deus está vendo essa dor aí.
e eu também estou vendo, eu vou te ajudar. O que você precisa? Vamos tomar um café? Vamos se reunir? Nós precisamos disso. Encorajar uns aos outros. Crente que chega para o outro e diz assim, a igreja lá. Você viu como é que está a igreja? E a gente vai sempre criticando. Você viu o irmão, a gente vai murmurando um com o outro. E ao invés da gente encorajar, a gente desanima. Somos encorajadores. Somos encorajadores, irmãos. Encorajar uns aos outros todos os dias. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem. E aí, irmão, como é que está a sua semana, irmão? Eu desejo uma ótima semana para você. Deus vai te dar vitória. Deus é contigo. E vai, irmão. Agora não. Só reclama com o outro. Só reclama com a outra. Isso não acontece aqui. Mas se acontecer, Deus vai mudar hoje. Deus está mudando hoje a chave disso. Porque nós seremos pessoas que vão encorajar uns aos outros. Eu quero desistir. Não, você não vai desistir não. Nós vamos juntos até o final. Quantas vezes eu já queria desistir? Minha esposa diz, não, vamos. E quantas vezes ela queria desistir? Eu falei, não, vamos. Se for ficar só nós, vai só nós. Se for ficar só um grupo, vai só um grupo. Mas a obra não é sobre nós, não é sobre pessoas. A obra é de Deus. E se um dia nós precisarmos, estarmos apenas sendo pessoas que vamos colaborar com alguma igreja, tudo bem, porque a obra de Deus continua. Encorajadores. Somos encorajadores uns dos outros. E aí, irmãos, não só encorajadores, mas verso 14. Pois passamos a participar de Cristo, desde que de fato nos apeguemos à confiança que tivemos no princípio. Lembra quando você se converteu? É a mesma fé que você tem que ter hoje. A mesma. Lá no princípio, aquela confiança. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio na promessa. Até hoje você tem que ter a mesma confiança. Quem crê na palavra que Deus deu a você desde o dia que você converteu? Quem crê aqui? Permaneça nela, não desanime dela. Nada pode abalar essa fé em nome de Jesus. É isso que o autor está dizendo. Tem problema? Vai ter. Perseguição. Vão confiscar seus bens aí, crentes, judeus, vão. Não desanimem, encorajem uns aos outros. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, irmãos. Vamos orar em cima disso em nome de Jesus. Fique de pé.